Ontem, infelizmente, acordamos com a notícia de que um helicóptero e um avião colidiram num aeroporto em Washington, capital dos Estados Unidos. E aí, obviamente, começam a surgir aquele monte de dúvidas, aquele monte de perguntas, um monte de gente querendo saber o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, por que isso acontece, por que ninguém viu, por que o controlador deixou e por aí vai. Vamos esclarecer tudo o que aconteceu, absolutamente tudo que aconteceu. Você que já me acompanha há algum tempo sabe que eu não gosto de ficar falando sobre esses assuntos, mas vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: no caso do avião, são dois pais de família, são duas pessoas que saíram para trabalhar e infelizmente não voltaram para casa. São pais, são filhos, são amigos de alguém, são namorados, são netos, são pessoas como eu e como você que simplesmente um dia saíram para trabalhar e infelizmente não voltaram para casa. No caso do helicóptero, se eu não me engano, 3 tripulantes, mesma coisa, saíram para trabalhar e não voltaram para casa. Os passageiros, alguns eram de uma delegação russa de patinação artística e também não voltaram para casa, não puderam trazer mais alegria ao seu país, no caso. Então foi isso que aconteceu, gente. O avião estava voando e caiu. Por que ele caiu? Simplesmente porque ele estava voando. Por que isso aconteceu? Eu não faço a menor ideia. Ninguém faz a menor ideia do porquê isso ter acontecido agora. Eu não sei porquê, quando se trata de acidente aéreo, as pessoas saem tresloucadas atrás de uma resposta, atrás de uma causa única para o que aconteceu, tentando apontar o dedo na cara do controlador, de um piloto, de um copiloto, de um comissário, da empresa. Eu não consigo, aliás, eu consigo entender no final das contas, né? Na verdade, essa curiosidade vem muito da informação que a mídia passa pra gente. Esse tipo de caso, ele atrai a manchete, atrai o like, atrai o engajamento. E é por isso que essas pessoas passam insistentemente esse tipo de conteúdo nos canais de televisão, nos portais de notícias. E a maioria da população, sem ter o conhecimento necessário, também busca esse tipo de informação. Quer saber o culpado, quer apontar o culpado, ainda mais no mundo ideológico e dividido como nós temos hoje. Já estão falando as maiores bobagens em relação à ideologia nesse acidente. Meu Deus do céu. Como eu disse, são pais, são maridos, são filhos de alguém que perderam suas vidas, que saíram para trabalhar. E aí eu já te faço uma pergunta. Você, quando vê um acidente de carro, você pergunta por que aconteceu? Você quer saber a causa? A imprensa fica 2, 3, 4, 5 dias, uma semana falando daquilo ali, insistentemente. Muita gente vem para mim e pergunta o que aconteceu, por que aconteceu, o cara devia ter feito isso, o cara devia ter feito aquilo. E aí eu fico sem saber o que responder, porque de fato ninguém sabe. O avião caiu porque estava voando, simples assim. Se eu perguntar para você, você viu um acidente e eu perguntar para você, um acidente de carro, e eu perguntar para você, por que aquele carro bateu, você vai saber me responder? Não, você não vai saber me responder, porque você não estava ali. Você não agiu para que aquilo acontecesse ou deixou de agir para que aquilo acontecesse. Então perguntar para um piloto, perguntar para um controlador, perguntar para um copiloto, ou quem quer que seja, que esteja relacionado à aviação de alguma forma, o que aconteceu, por que aconteceu, não faz o menor sentido. Quem chegar para você na mídia, no jornal, escreveu, falou, falar que foi isso, que pode ter sido aquilo, que pode ter sido aquilo outro, é impossível saber. Os investigadores profissionais, as pessoas que investigam aquilo ali, que tem curso, que tem treinamento para investigar um acidente, demora 1, 2, 3 anos para emitir um relatório final. E nesse relatório final vai ter os fatores contribuintes, não uma única causa isolada, não vai apontar o dedo na cara de ninguém. Desse relatório saem as recomendações para que aqueles fatores que contribuíram para o acidente, não que não venham mais a acontecer, mas que sejam diminuídos as chances de acontecer para que outros eventos como esses não ocorram. A gente, né, nós pilotos, estudamos acidentes aéreos com o intuito de aprender com aquilo para que aquilo não volte a se repetir. Qual é a intenção de um veículo de imprensa de querer buscar culpados e mostrar para a população, trazer um medo, um pânico para a população?
A não ser os likes, obviamente, a não ser o engajamento, a não ser a venda de propaganda. É isso que eles querem. E os influenciadores também que vão nessa onda de ficar tentando dizer o que aconteceu, levantando hipóteses por probabilidades, é a mesma. Então, gente, vamos respeitar essas pessoas. E eu ainda incluo no acidente um pessoal que a gente quase nunca fala, que são as segundas vítimas dos acidentes. As segundas vítimas são as pessoas que ficaram, são as pessoas que não participaram diretamente no acidente. São justamente os pais desses pilotos, dos tripulantes do helicóptero, os filhos dessas pessoas, as esposas dessas pessoas. Essas são as segundas vítimas, são as pessoas que ficaram. O controlador que estava operando, que estava controlando os aviões e o helicóptero, o avião e o helicóptero naquela hora. Você imagina você estar na frente de uma tela e você vê o que está acontecendo e você vê o que aconteceu e você ficar o resto da sua vida pensando o que eu poderia ter feito de diferente, como eu poderia ter agido nessa situação, ou não deveria ter agido naquela situação. Depois que aconteceu, a cabeça vai a milhão. Essas são as segundas vítimas. Essas são as pessoas que necessitam das nossas orações, do nosso consolo e dos nossos sentimentos. São as pessoas que ficaram. Esse acidente vai ser investigado, vai ser estudado, vai sair esse relatório, vão sair lições importantes desse relatório e a gente vai poder aprender para não repetir mais esses fatores contribuintes. Para a gente aprender e poder aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, e a isso não volte a ocorrer. Vamos respeitar os que se foram, vamos respeitar e orar por aqueles que ficaram, e vamos parar de especular, vamos parar de inventar moda, vamos parar de querer like, de engajamento em cima da tragédia alheia. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau.